vice-presidente da Câmara dos Vereadores de Jaíba, no norte de Minas, assumiu a prefeitura da cidade após a cassação do prefeito Enoque Vinícius Campos Lima, do PDT, por irregularidades em obras de asfaltamento. Farrique da Silva, do PSB, que era vice-presidente da Câmara, teve que assumir a presidência da casa para ser empossado como prefeito de Jaíba. Na última segunda-feira, durante a sessão de comissão parlamentar de inquérito, uma liminar foi expedida pelo Tribunal de Justiça, suspendendo os atos da CPI. Segundo o procurador jurídico da Câmara, Ari Charles Nunes, a reunião deu prosseguimento e a maioria dos vereadores votou a favor da cassação do prefeito. Ainda de acordo com o procurador, a Justiça Mineira e a Eleitoral já foram comunicadas sobre a posse do novo chefe do Executivo de Jaíba. A Polícia Civil indiciou o prefeito de Itapira, Lavater Pontes Júnior, e a vice-prefeita Miriam Magda de Melo, além de 3 servidores municipais e outros 3 funcionários de um posto de combustíveis. Eles são suspeitos de cometer os crimes de organização criminosa, desvio de recursos públicos e fraudes em licitações na cidade do Alto Paranaíba. Segundo as investigações da Operação Catagênese, o desvio de recursos teria acontecido na venda de combustíveis para abastecimento da frota de 19 prefeituras, inclusive a de Itapira. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, os prejuízos somados nos municípios podem chegar a 20 milhões de reais. Além de licitações fraudulentas, a suspeita é de que há pagamentos em duplicidade e abastecimentos fictícios em veículos oficiais com quantidade acima da capacidade dos tanques. Os contratos do posto de combustíveis, que ainda está em nome da mãe da vice-prefeita com a administração municipal de Itapira, teriam sido firmados em decorrência de licitações direcionadas e em desacordo com a legislação. Um dos teatros mais tradicionais de Belo Horizonte vai fechar as portas no fim deste mês e corre o risco de não abrir mais. Inaugurado há 25 anos, o teatro da cidade depende da iniciativa pública para não acabar. Um teatro charmoso, montado em meio aos prédios da Rua da Bahia, um dos pontos mais movimentados da região centro-sul da capital mineira. O Teatro da Cidade é o primeiro fundado por artistas e vai interromper as atividades devido à burocracia, que tem impossibilitado a obtenção de verba. Ele não conseguiu que o Ministério da Cultura, por uma questão política, autorizasse o número de PRONAC que nos permite arrecadar. Mais de 200 espetáculos passaram por este palco ao longo dos 25 anos de funcionamento do Teatro da Cidade. O espaço, que recebeu quase 2 milhões de espectadores ao longo de sua história, fecha as portas no fim deste mês e depende da iniciativa pública para continuar funcionando. Se ele for gerenciado pelo poder público, tem que trazer as datas, as pautas, elas vão ser ocupadas através de licitação pública. Então, ele não vai ser mais um teatro como é na nossa conosco, que é um teatro de produção própria. Belo Horizonte conta com aproximadamente 50 casas de espetáculos. A perda de uma das mais tradicionais da capital preocupa quem vive da arte. O fechamento de qualquer casa de cultura, seja casa de espetáculo, uma galeria de arte, um museu, qualquer coisa, eu acho que a cidade só perde, as cidades só vão perdendo a sua referência cultural na medida que as coisas vão acabando. Fundador do teatro, Pedro Paulo Cava, vê a ameaça do espaço fechar as portas, mas prefere guardar as lembranças de grandes espetáculos e artistas. O que passa pela minha cabeça são as pessoas que trabalharam, que trabalham, que passaram por aqui esses 25 anos e que fizeram dessa casa uma referência. Por meio de nota, o Ministério da Cultura informou que a proposta apresentada pelo Teatro da Cidade foi indeferida em outubro de 2014, por não atender às determinações do órgão. Os responsáveis pela casa de espetáculo recorreram da decisão, mas o pedido se encontra em análise, uma vez que o imóvel está em disputa judicial. A seguir, tem futebol com as últimas notícias dos bastidores de Cruzeiro e Atlético. E ainda, crise faz promoções de inverno chegarem mais cedo às lojas. Agora são 7 horas e 7 minutos. A gente volta já já.